Eu quero saudar os irmãos na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? E te convidar a abrir a Bíblia lá em 1 Reis, capítulo 19. Hoje à noite, no fundo do meu coração, eu queria falar uma coisa dos pais, mas aí eu estava meditando, aí Deus não deu uma palavra para o dia dos pais. Não é? Aí 1 Reis, capítulo 19, é no Velho Testamento. 1 Reis 19, é depois de Samuel 19. Hoje, essa noite, eu quero falar de Elias, que Jezabel, ameaçou Elias, e Elias, realmente, ele fugiu, a fuga de Elias. E o interessante é que, segunda-feira, parte da manhã, eu estava ouvindo a história de Elias, que Elias estava na caverna, que Elias estava na depressão. Nós conhecemos bem essa história, né? E é engraçado que quando Elias está na depressão, se nós olhamos toda essa história que eu quero falar dessa noite, ele foge porque alguém ameaçou matar ele. E quando ele está na caverna, ou no deserto, ele pede para morrer. Não é engraçado? Primeiro ele foge porque não quer morrer, depois ele pede para Deus que quer morrer. E aí, realmente, a palavra de Deus, eu estava ouvindo, aí Deus veio o Espírito Santo no meu coração, falou, mas nesse texto tem 3 grandes verdades. E essas 3 grandes verdades, eu quero falar dessa noite. E essas 3 grandes verdades, porque realmente essas verdades são para nós hoje, que estamos ouvindo essa palavra. Que Deus realmente possa nos mostrar que verdades é essa que eu quero trazer essa noite. E eu quero ler de Reis, 1 Reis 19, mas eu quero falar sobre a tradução na linguagem de hoje. Na linguagem de hoje diz o seguinte, a palavra de Deus começa no versículo 1 até o 13, diz o seguinte: o rei Acabe contou a sua esposa Jezabel que Elias havia feito como havia matado à espada todos os profetas de Deus Baal. E aí ela mandou um mensageiro a Elias com o seguinte recado: que os deuses me matam, se até amanhã e esta hora eu não fizer com você o mesmo que se fez com os profetas. Elias ficou com medo e, para salvar a sua vida, fugiu com o seu ajudante para a cidade de Berseba, que ficava na região da Judeia. Deixou ali o seu ajudante e foi para o deserto, andando um dia. E aí parou e assentou-se numa sombra de uma árvore e teve vontade de morrer. Então orou assim: já chega, ó Senhor Deus, acaba agora com a minha vida. Eu sou um fracasso como foram os meus antepassados. Elias se deitou debaixo da árvore e caiu no sono. De repente, um anjo tocou nele e disse: levanta e coma. Elias olhou em volta e viu perto de sua cabeça um pão assado nas pedras e uma jarra de água. Ele comeu e bebeu e dormiu de novo. E o anjo do Senhor voltou e tocou nele pela segunda vez e disse: levanta e coma, senão você não aguentará a viagem. Elias se levantou, comeu e bebeu, e a caminhada lhe deu força bastante para andar 40 dias e 40 noites até Sinai, o monte sagrado. E ali entrou em uma caverna para passar a noite. De repente o Senhor lhe disse e lhe perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: ó Senhor, Deus Todo-Poderoso, eu sempre tenho servido a ti, e só a ti. Mas o povo de Israel quebrou a sua aliança comigo, derrubou os teus altares, matou todos os profetas. Eu sou o único que sobrou, e eles estão querendo me matar. E o Senhor disse: saia e fica diante de mim, no alto do monte. Então o Senhor passou por ali e mandou um vento muito forte, que rasgou os muros, quebrou as rochas e os pedaços, mas o Senhor não estava no vento. Quando o vento parou de soprar, veio um terremoto, pois o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio uma voz calma e suave. E quando Elias ouviu a voz, cobriu o rosto com a capa. Então saiu e ficou na entrada, na caverna.
na caverna, e que, e outra vez ele disse, o que você está fazendo aqui, Elias? Está aqui a palavra do Senhor. Senhor, nós queremos contar a Tua presença essa noite, Teu Espírito Santo possa tocar nosso coração, Senhor. Que realmente nós possamos aprender mais a Tua palavra, Senhor. Que nós possamos sair com essas verdades, fixe no nosso coração. Que essa noite o Teu Espírito Santo possa nos ungir, Senhor. Possa nos dar clareza, Senhor, através da Tua palavra. Isso nós queremos pedir, Senhor, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Qual que é as 3 grandes verdades que o Senhor me tocou no coração? Eu vejo assim, esse texto ele é muito rico, nós podemos trazer grandes lições sobre a palavra de Elias, né? E é muito usado no meio, né, evangélico, sobre as pessoas, sobre depressão, né, ou ficou desiludido. Mas aqui eu quero essa noite trazer algo totalmente diferente, que 3 grandes verdades, e uma das primeiras verdades que nós encontramos nesse texto, que o Senhor me revelou para mim, do meu coração, é o poder da palavra. Aqui nós descobrimos como que é uma palavra poderosa. Porque a palavra de Deus, ela é tão poderosa, não de Deus dos homens, que lá em Provérbios, capítulo 12, versículo 18, a parte A diz que a palavra, ela fere como a espada. Tem uma coisa mais poderosa com a palavra? Porque se nós olhamos aqui, né, o que nós mais fere, não é uma palavra? Se nós olhamos o contexto todo de Elias, se nós olhamos por que Elias ele se ofendeu tanto, ficou tão decepcionado por causa de uma palavra só, de uma rainha. Se nós olhamos a história, o que Elias fez? Ele, 3 anos antes, o que ele profetizou? Lá em 1 Reis 17, ele falou que em 3 anos não ia chover. E não choveu. Se nós continuamos olhando nesse período, ele foi para lá na viúva de Sarepta, nós conhecemos a história, lá ele multiplicou a farinha, né, e passou a comer algo totalmente milagroso. E se nós olhamos ainda, morre a filha dela, ele ressuscita a filha da outra mulher, e mais ainda, nós vejamos, aí Elias faz um pacto com o rei, um desafio, e eles vão no monte Carmelo, eles vão lá e faz a aposta, quem fazer chover do céu, é que ganha a aposta, e aquele quem ganha tem direito de matar o outro. E aí se nós olhamos o que aconteceu, e acontece, Elias orou e choveu fogo do céu, e aí ele vai lá e mata os 400 profetas. Você não estaria todo empolgado com o poder de Deus, tanto em sua vida? Mas aí nós vejamos o que nós aprendemos, uma grande verdade, aí basta uma palavra, para tudo se acabar. E aí o que eu aprendo, assim, que nós podemos viver o melhor dos nossos dias, nós possamos estar um dia muito feliz, mas de repente, Satanás pode usar alguém com uma palavra que vai destruir todo esse dia. Aquela felicidade que tinha, aquele momento que nós vivemos, ela se acaba, simplesmente por causa de uma palavra. Tem uma coisa que mais machuca a gente do que uma palavra de alguém que nós amamos, e ele traz uma palavra contrária. Tem uma coisa mais triste que realmente quando o filho, quem que é pai, que sabe que, aí o filho traz uma palavra, tem uma coisa que mais machuca um pai que uma palavra, ou um pai sobre o filho, assim, as pessoas que nós amamos. E aí nós descobrimos que como que a palavra realmente é poderosa. E aqui nós vejamos a história de Elias. Ele fez tanta coisa, mas bastou uma palavra da rainha, da Jezabel, bastou para acabar tudo, o sonho dele, acabar tudo aquilo que tinha planejado. Simplesmente nós vejamos o poder de uma palavra. E eu vejo assim que como nos dias de hoje, como que Satanás tem usado a palavra. Como que Satanás tem usado para ferir o povo de Deus, as pessoas que são de Deus. Você pode estar vivendo o melhor, mas de repente uma palavra vai te desanimar totalmente. E nós vejamos assim que uma grande verdade, veja assim que nós aprendemos o poder da palavra. Ela pode totalmente estragar o nosso dia. Ela pode totalmente estragar, de repente, um sonho. Quantas pessoas desistem de um grande sonho por causa de uma palavra? É muito comum quando alguém sonha, é sonhador, e aí a pessoa conta assim, quando sonha, ela fala, mas quem que se pensa que você é? Olhe para você. Acaba com o teu sonho. E se você não saber lidar com essa situação, o que acontece? Por causa da palavra, você desiste de viver o melhor de Deus. E eu vejo assim, essa verdade que nós aprendemos, e Satanás usa muito,
Assim como é que Deus usa os filhos de Deus, Satanás também usa os filhos do diabo. Se você não, as pessoas que não são de Deus, elas se tornam boca de Satanás e elas sempre vão usar a palavra para nos ferir. Ela vai sempre usar a palavra realmente para nos machucar. E nós podemos ver que geralmente quando estamos muito felizes, recebemos uma bênção, alguém vem trazer uma palavra de desânimo. Porque Satanás conhece o poder da palavra. Ele conhece como que ele nos atinge. E aí nós vejamos assim que como que Satanás, ele sabia que basta uma palavra certa de Elias, aquele vigor todo, aquele sucesso que ele teve todo, aquelas vitórias, elas tudo ia se acabar simplesmente porque uma palavra que disse que realmente que ele mataria ele em 24 horas, e nós vejamos, e Elias fez o que? Totalmente ele desistiu de tudo aquilo lá. E aí uma grande verdade que vejamos, nós aprendemos o que? O poder da palavra. Outra grande verdade que eu vi desse texto, que aprendemos, lá no versículo 6 e 7, fala que os anjos tocaram em Elias e o alimentaram. E aí o que nós aprendemos? Que realmente, ser alimentado é algo, aí eu quero trazer no lado espiritual, ser alimentado é outro grande poder. Nós vejamos que Elias, simplesmente o anjo o alimentou, e aí ele teve força para andar por 40 dias e 40 noites. E aí também uma grande verdade de que nós estamos se alimentando. Muitas vezes Satanás usa a palavra, mas realmente nós vejamos o anjo, o que diz do anjo? Se nós olhamos no literal, o que é um anjo? Alguém que traz a mensagem de Deus. E toda pessoa, nós vejamos assim, que é um mensageiro de Deus, assim vamos poder dizer, que é realmente um anjo do Senhor. Porque se nós olhamos a palavra de Deus lá em Apocalipse, quando João escreve para a carta à igreja, ele fala assim, escreve para o anjo da igreja de tal. E quem que é o anjo da igreja de tal? Era o pastor, porque ele que era o mensageiro. Então veja assim, nos dias de hoje, tem toda aquela pessoa que realmente, se é missionário, simplesmente você fala a palavra, você está fazendo o papel de um anjo, porque você é um mensageiro de Deus. E aí o que eu descubro aqui, que realmente, se nós se alimentamos da mensagem, daquilo que Deus pode mudar toda a história. E aqui nós vejamos, Elias estava disposto a morrer, e aí o anjo veio, trouxe o alimento para ele, e ele teve capacidade para andar onde? 40 dias e 40 noites, ele continua a sua viagem. E aí, o que nós estamos se alimentando? A mensagem, vejamos assim, que como que a mensagem, ela também é poderosa. Se uma palavra negativa é poderosa, mas a mensagem da palavra de Deus é muito mais poderosa, que faz as pessoas realmente andarmos no caminho do Senhor. E aí eu vejo assim, que isso acontece, quantas e quantas vezes nós devemos ouvir na igreja, estamos totalmente desanimados, e aí Deus traz uma palavra, nós saímos totalmente renovados. Quantas e quantas vezes nós achamos, estamos a ponto de desistir de tudo, e aí você recebe uma mensagem da palavra de Deus, falei, não, eu vou crer que Deus, e aí você continua a tua caminhada. E quantas vezes, se nós somos alimentados pela palavra de Deus, aquilo vai nos fazer andar muito além do que a nossa capacidade, porque andar 40 dias, 40 noites é algo sobrenatural. Mas por que Elias conseguiu? Por causa quem que alimentou foi o mensageiro de Deus, a palavra de Deus. E aí nós vejamos assim, se nós recebemos a mensagem, realmente nós podemos andar no caminho do Senhor. Mesmo tendo muitas vezes uma palavra negativa. Porque quantas e quantas pessoas estão dispostas a desistir de tudo por causa disso, mas aí ouve a palavra de Deus, a mensagem do Senhor, ouve aquilo que Deus tem para falar, realmente ela sai animada e ela continua andando no caminho do Senhor. E aí vejamos assim, como que é importante nós se alimentar onde da palavra de Deus. Como que isso é fundamental quando nós somos pessoas que estamos buscando nos alimentar o que é aquilo que Deus tem para falar? Porque senão não vamos conseguir sobreviver à palavra negativa que vem sobre a nossa vida. E quantas vezes nós achamos que não é importante? Por isso que eu falo assim que se ir a buscar a Deus, ouvir uma palavra de Deus não fosse importante, Satanás não trabalharia tanto para as pessoas não virem na igreja. Porque Satanás, ele é uma luta, todas as pessoas passam luta para realmente ouvir o que é a mensagem de Deus. Porque quando nós ouvimos a mensagem de Deus, aquilo dá-nos alimento, porque para nós continuarmos andando ao caminho do Senhor. E aí nós vejamos assim uma grande verdade, realmente de que nós estamos se alimentando. Realmente da mensagem que o anjo do Senhor traz, ou outras coisas. Porque se nós queremos continuar, temos força para andar nessa caminhada.
Nós temos que realmente estar disposto a buscar o alimento que o Senhor nos está trazendo. Porque assim como é que Deus se preocupou com Elias, mandou o anjo para trazer o alimento, assim o Senhor também se preocupa conosco. Ele vai nos trazendo o que é a alimentação para nós podermos o quê? Continuarmos andando, a caminhar. E aí nós vejamos assim, e essa palavra, ela vai nos dando força a caminhar no caminho do Senhor. E algo muito importante, veja assim, realmente isso vai fazer toda a diferença. Porque Elias, ele conseguiu andar até no Monte Carmelo. Obrigado. Não é? Agora o terceiro, último, grande verdade descubra, assim, nós vejamos no versículo 9, uma outra grande verdade. No Monte Carmelo, Elias foi lá, ele se encontrou com quem? Se encontrou com Deus. Se encontrar com Deus é a coisa mais importante. Porque uma grande verdade, realmente, quando eu tenho encontro com Deus, tudo muda. Elias, ele andou 40 dias e 40 noites. Quando ele chegou no Monte Carmelo, ele já estava livre da sua depressão? Ele já estava sarado das queixas dele, daquilo que ele reclamava com Deus? Elias, quando chegou lá, simplesmente ele andou daquilo que Deus tinha como proposta. Mas o que eu descubro aqui? Que realmente Elias chegou lá deprimido, chegou lá ferido, chegou lá desanimado, mas quando ele teve encontro com Deus, tudo muda. Eu vejo assim que muitas e muitas vezes nós andamos com Deus, mas nós sermos restaurados é outra coisa. Eu posso estar na igreja, posso estar andando com o Senhor, eu posso estar ouvindo a mensagem de Deus, mas aquele trauma que está no meu coração, na minha alma, ela continua sendo. Aquela dificuldade que eu tinha de realmente me aproximar com Deus, ela continua sendo. E nós vejamos e quantas pessoas na igreja, as pessoas estão, mas são pessoas que doentes. São pessoas que elas andam no caminho do Senhor, se alimentam da palavra de Deus, mas elas continuam frustradas. Elas não continuam resolvidas, muitas vezes elas são pessoas amarguradas, elas são pessoas que ela tem dificuldade de perdoar, e eu vejo assim, porque é grande verdade, porque elas não tiveram encontro com Deus. Porque ter encontro com Deus é outra coisa. Se encontrar com o Senhor é uma coisa totalmente diferente. E dessa noite eu peguei assim, 3 exemplos de homens que conheciam bem a palavra de Deus, mas eles mudaram a vida quando eles tiveram encontro com Deus. Porque, veja assim, a grande dificuldade hoje, porque as pessoas não se encontram mais com o Senhor. Andar no caminho do Senhor, porque Deus dá o alimento. Elias andou com o Senhor, ele realmente teve força, mas ser curado é uma coisa bem diferente. E para nós termos realmente uma vida mudante, nós temos que ser sarados daquilo que nos atrapalha, aquelas coisas que estão no nosso coração, mágoa, aquilo que não somos libertos. Porque realmente, além de andar no caminho do Senhor, nós temos que ser pessoas totalmente curadas. Se eu quero viver uma vida feliz, como que o apóstolo Paulo fala, né? Eu sei viver todos os momentos, eu sei viver com fartura, com pobreza, mas quem consegue viver todos os momentos na nossa vida? Somente as pessoas restauradas. Se não somos restaurados, não vamos conseguir. Nós temos aqui crentes problemáticos, pessoas que são complicadas, mas são pessoas que andam no caminho do Senhor, porque elas se alimentam da palavra de Deus. E eu vejo assim, que aí é a grande diferença, se nós realmente, nós somos pessoas que se encontramos com o Senhor. E um homem que mudou totalmente sua vida, quando se encontrou com Deus, foi Moisés. Se você pegar a tua Bíblia, você possa ler em casa, lá em Êxodo, capítulo 3 em diante, onde que Moisés se encontra com o Senhor na sarça. E se você conhece a história, Moisés era o pastor de ovelha, ele estava lá cuidando das ovelhas, uma sarça estava queimando, ele vai e sobe, olha por que ela não apaga. De repente, Deus fala a Moisés, Moisés, tira a sandália porque esse lugar é santo. E aí, se nós olhamos, Moisés teve encontro com Deus. Aquele Moisés inseguro, aquele Moisés que desistiu de tudo que tinha sonhado na sua mocidade, aquele Moisés que já tinha pegado outro rumo, já tinha pegado uma outra profissão, agora ele era pastor de ovelha. Aquele Moisés que já tinha com certeza se planejado, aqui que eu vou acabar a minha vida, vou criar meus filhos nesse deserto com meu sogro. E aí nós vejamos, quando Moisés se encontra com Deus, tudo muda. E aí nós descobrimos o Moisés que agora abre mão do seu sonho e começa a fazer o que? O sonho de Deus.
Porque o projeto de libertar o povo do Egito era o projeto que era de Deus, não de Moisés. E agora sim Moisés, ele deixa de ser pastor de ovelha. Ele vai sonhar o sonho de Deus. Ele vai a algo que é totalmente fora da realidade. Mas por que ele teve essa capacidade? Porque ele realmente se encontrou com Deus. Ele realmente teve encontro com o Senhor. Aquilo foi tão marcante que Moisés, nós podemos olhar toda a sua vida, a dificuldade que ele viveu, ele nunca mais temeu, como que Deus é poderoso. Se nós podemos olhar, Moisés desafiou o faraó do Egito, e ele nunca teve dúvida que Deus ia cumprir realmente a palavra das pragas, porque é fácil nós olharmos a praga, que nós sabemos a história está no final. Mas a nossa história não tem ainda final. Nós estamos vivendo o momento antes de acontecer. E por que se nós podemos só crer a palavra de Deus se nós tivermos um encontro real com o Senhor? E aí Moisés teve, ele abre mão daquilo que tinha planejado para simplesmente sonhar o sonho de Deus. E outro grande homem que eu vejo assim, que mudou totalmente a sua vida, que eu gosto muito, é de Isaías. Se nós olhamos o capítulo 6 em diante, a palavra de Deus diz que Isaías, no ano que morreu o rei Uzias, ele entrou no templo, e aí ele viu a glória do Senhor. Aí tem dos anjos, dos serafins, e nós podemos ver que de repente Isaías fala assim, agora sou um homem perdido, porque eu sou um homem de lábios impuros, e vi o Deus Santíssimo, agora eu vou estar condenado. Aí nós podemos olhar o texto, fala que o serafim, ele pega uma brasa, ou como foi, põe nos lábios, fala, agora eu sou um homem purificado. E aí, Deus faz uma pergunta para Isaías, quem que vai levar a minha palavra? E ele diz, sou eu. Pode me enviar. Por que Isaías mudou? Será que Isaías não sabia antes, se ele trabalhava no templo? Isaías, se nós vejamos do rei Ezequias, rei Ezequias foi um homem que fez totalmente a vontade de Deus, e ele viu a glória de Deus na vida de Ezequias, o rei. Mas eu vejo assim que ele mudou totalmente a sua vida, realmente quando ele teve encontro com Deus. Se você olha assim, o que Isaías viveu depois? Isaías foi rejeitado pelo povo, esmararam no tronco Isaías e bateram nele, jogaram num poço e assim por diante, ele nunca desistiu mais da palavra de Deus. E aí nós podemos ver um homem que antes do capítulo 6 de Isaías é simplesmente alguém, mas depois que ele teve encontro com Deus, ele faz o que? Algo totalmente diferente. Agora ele não tem mais dúvida, ele não tem mais nada, não teme mais nada diante de Deus. Ele faz o que? Simplesmente vai e fala da palavra de Deus. E por que mudou? Isaías mudou porque realmente ele teve esse propósito. Ele se encontrou com o Senhor, teve uma outra visão. Os traumas que tinha, o medo que tinha, tudo desapareceu porque o Senhor os curou. E eu vejo assim que a grande diferença está porque Isaías antes, Isaías depois. Outro personagem que eu quero falar essa noite, agora no Novo Testamento, que gosto muito, fico muito impressionado, que é Nicodemos, quando foi se encontrar com Jesus. Lá no Evangelho de João, capítulo 3, no 1 em diante, conta a história que Nicodemos, uma noite, foi lá ver Jesus. E quem que era Nicodemos? Nicodemos era um doutor em teologia. Nicodemos sabia tudo da Bíblia, do Velho Testamento. Ele conhecia. Mas se nós olhamos aí Jesus, quando ele chega diante de Jesus, fala, mas eu sei que tu é bom mestre. Mas o que Jesus fala para Nicodemos? Ó, Nicodemos, para ver o reino de Deus tem que nascer de novo. O homem que conhecia tudo em teologia não sabia o que era nascer de novo. Eu vejo assim que a partir daquela data Nicodemos foi uma outra pessoa. Porque ele se encontrou com o Senhor. Ele mudou a sua visão totalmente, ele conseguiu depois, mais para frente, nós podemos ver que realmente ele foi um homem que realmente viu uma outra visão. Mas o que fez a diferença de Nicodemos dos outros líderes religiosos? Porque Nicodemos foi se encontrar com Jesus. Os outros que não se foram encontrar com Jesus, continuaram com o projeto de matar Jesus. E aí nós vejamos assim que isso é uma grande verdade, porque tudo faz diferença quando nós se encontramos com Deus. E assim como é que Elias, quando ele se encontrou com Deus, ele sai daquele lugar, ele vai continuar sua profissão de profeta,
Ele vai e faz o trabalho que de ensinar outro Eliseu como substituto dele de profeta. E esse é mais interessante ainda, se nós vejamos o rei Acabe, de lá de Elias, que gosta muito de fogo, gosta, veja assim, quando manda mensagem para avisar aqueles 100 homens, né? Ele ora lá e todo mundo queima de novo, até, se não vejamos o texto lá muito interessante. E aí nós vejamos, aí depois no fim, o que acontece com Elias? Ele vai para o céu, nem morre. Mas onde que ele mudou? Quando se encontrou com Deus. Moisés mudou quando? Quando ele teve encontro com Deus. Isaías, ele mudou quando teve encontro com o Senhor. Nicodemos, ele realmente mudou quando teve encontro com o Senhor. E você? Você já mudou? Ou você não teve encontro com o Senhor? Se você não foi sarado, porque você não teve encontro com Deus. Quando eu tive meu encontro com Deus, eu mudei. Nunca mais eu fui um mesmo. Nunca mais duvidei do poder de Deus. Mesmo nos tempos mais difíceis. Eu vejo assim que o que falta da gente é realmente nós se encontrarmos com o Senhor. Se somos crentes que não amamos a Jesus, porque realmente nós nunca encontramos com Deus. Nós vejamos hoje as pessoas, elas têm dificuldade de amar a Jesus, elas têm dificuldade de abrir algo da sua vida por Jesus. Nós vejamos assim, né, o que eu fico admirado hoje, as pessoas, elas não podem vir na igreja porque estão colhendo, mas amanhã está marcando chuva. Mas isso acontece porque elas nunca tiveram encontro. Quando nós temos encontro realmente, nós abrimos tudo nesse mundo, simplesmente porque nós amamos a Jesus. Porque nós vejamos Moisés, ele abriu mão da sua vida lá, para viver uma vida totalmente turbulenta com Jesus. Isaías, ele viveu o pior. Nós olhamos o ser humano que falaram num povo que não queria saber nada. Mas realmente, quando ele teve encontro com Deus, ele mudou. Né? Nicodemos abriu mão da sua vida de privilégio, do sacerdócio lá. Porque quando ele teve encontro, ele falou, mas vale a pena. E quando nós temos o nosso encontro com o nosso Senhor, quando nós temos encontro com Jesus, nós vamos fazer o que vale a pena andar com Jesus. Meu amor é tão grande com Jesus que eu estou disposto a abrir mão de tudo. Nada me convence desse mundo. Mas nós só conseguimos fazer isso quando nós nos encontramos com o Senhor. Essa é uma das grandes verdades. Hoje as pessoas têm dificuldade porque nossa fé é muito artificial. Quando nós recebemos uma palavra negativa, nós somos abalados, né? Do meu irmão que fala assim, ó, tempos fáceis, homens fracos, né? Tempos difíceis, homens fortes. E nós estamos vivendo um tempo que as pessoas são muito fracas, basta se falar qualquer palavrinha, as pessoas já se acabam, se sentem ofendidas, aí acaba o mundo para elas. E aí elas vêm buscar o Senhor, elas recebem uma mensagem e continuam a vida, elas conseguem se recuperar, porque Deus dá alimento e elas conseguem andar no caminho de novo, elas vão andando, mas elas não estão restauradas. Elas não estão restauradas porque não se encontraram com Deus, realmente. Elas não tiveram uma relação mais íntima com o Senhor. Eu vejo assim, por isso nós temos essa dificuldade. Por isso nós temos realmente, né? Nós temos essa vida, por que as pessoas são tão frágeis? É realmente o amor ao Senhor. Porque falta se encontrar com o Senhor. E eu vejo assim, e Deus sempre vai trabalhar quando estamos de coração aberto. Eu já contei o meu depoimento que eu li um livro do Caminho do Coração, mas bem muito antigo, né? E lá o cara fala assim que realmente as pessoas não se encontram com Deus. E eu fiz só uma oração a Deus, já foi o teu tempo aqui na igreja, eu não tive esse encontro. E Deus se tratou de eu ter esse encontro. E assim basta você ter o coração aberto. E Deus vai dar um jeito. Deus aproveitou a oportunidade de Elias para se revelar totalmente como é que Deus é. E assim como que Isaías, Deus também aproveitou a oportunidade para se apresentar. E assim como para Nicodemos, quando ele foi buscar Jesus, Jesus aproveitou a oportunidade para ele realmente conhecer. E assim nos dias de hoje, o mesmo Deus, Jesus de ontem, é o mesmo Jesus de hoje. Jesus quer se revelar realmente como Ele é. Mas Ele quer ser uma pessoa íntima, mas basta você realmente falar, mas eu quero conhecer Jesus a mais. Basta você nos fazer uma oração sincera. E Deus vai dar um jeito, vai cuidar de uma situação para você ter encontro com Deus. E você vai conhecer realmente como que Deus é poderoso. Como que Deus realmente
é grande. Mas que quem conhece isso, realmente quem se encontra com Deus. E eu quero que se realmente nós possamos ir em pé, tu possa falar com Deus nesse momento. Tu possa no teu lugar mesmo aí falar mesmo, né? Falar sinceramente com o Senhor. Para ser realmente, se você não tem esse encontro, se está amargurado ainda, teu coração muitas coisas, basta você fazer, porque Deus nos ouve. Basta chegar diante da presença do Senhor. Que o Deus de ontem é o Deus de hoje. Se Deus ouviu a oração dos homens de Deus do passado, Ele vai ouvir nessa noite o teu clamor também. Amém? Vamos falar com Deus.